nossa história através do fim de uma civilização. Encontramos na mitologia chinesa, hindu, céltica, nórdica, o momento em que uma civilização inteira desapareceu por ação das águas. As mais populares que nós conhecemos é a história do dilúvio da Bíblia e da inundação de Atlântida. A partir daí, 3 grandes povos repovoaram o planeta, ou pelo menos a região da cultura que nós herdamos. E o povo que nos interessa é esse aqui do meio da Caldeia. Os caldeus eram conhecidos como o povo do livro, porque eles tinham um livro que havia sido ditado diretamente a Moisés. Esse livro era a Torá. A Torá era escrita em hebraico, que era um idioma que não tinha vogal, e as escrituras não tinham vírgulas ou parágrafos. Elas só podiam ser entendidas através da tradução oral realizada nas sinagogas, e somente rabinos de alta envergadura no seu conhecimento eram capazes de lê-la. Todo o ensinamento era transmitido oralmente. Mas o hebraico desapareceu daquela cultura, assim como nós vimos o latim desaparecer da nossa. E as escolas de estudo da Torá costumavam levar 200 anos em trabalhos de tradução, interpretação e atualização da linguagem e dos ensinamentos, pelo método de derivação e combinação. Era um trabalho de gerações, geralmente em famílias. A Torá era um livro de regras, livro que foi traduzido em um outro livro chamado Mishnah, cheio de divisões, tratados, capítulos e parágrafos, sempre muito bem numerados. É interessante como eles davam importância a essa numeração. Nesse livro havia regras para tudo, de agricultura, de calendário, tratamento social das mulheres, danos, coisas sagradas, mas o livro que nos interessa é o 6º livro, cujo nome era Terharó. Esse livro tinha 12 tratados e o 5º tinha o mesmo nome, Terharó. Terharó tratava de limpeza e purificação da alma para que ela possa assimilar a divindade. E essa era a tarefa que os cabalistas se outorgavam. É bem provável que um dos trabalhos dos cabalistas tenha sido a codificação desse ensinamento nas cartas do tarô. Como baralho, essa codificação escapou às perseguições políticas e religiosas da época, tendo em vista que o trabalho dos cabalistas veio a se concluir em torno de 1300 depois de Cristo. Vale lembrar também que alma e mente, antes de Descartes, eram considerados e usados como sinônimos. Mas quem eram os cabalistas? Os judeus ortodoxos escreveram o Mishnah e depois o Talmud, que reunia toda a tradução para o Mishnah e todos os comentários em volta. Eles tinham muito cuidado em manter a essência, as escrituras no seu estado original. Até que alguns judeus místicos resolveram retornar à Torá porque achavam que havia alguma coisa além do que aquelas regras de vida. E realmente encontraram. E escreveram o Zorá, um livro do esplendor. E no Zorá está contida a Cabalá. E uma das definições da Cabalá é um sistema de purificação da alma para que ela possa absorver a divindade. A Cabalá é um estudo que se debruça sobre as letras do alfabeto hebraico, pois eles descobriram que cada letra hebraica representa um número e uma ideia. E a partir daí começaram a fazer vários cálculos até que conseguiram fechar numa geometria. E essa geometria é a árvore da vida. E a árvore da vida é o arquétipo do ser humano. Para os cabalistas, Deus não é somente tudo que existe, não é somente a soma do positivo, negativo, da sombra, da luz. Deus é tudo o que existe e também o que não existe. Até que um dia ele resolveu se manifestar.
E no seu desejo de se manifestar, ele criou um ponto, Ain. E desse ponto ele se movimentou, Ain Sof. E como um sopro, no seu movimento, ele gerou luz, Ain Sof Aur. E como ele é infinito, ele se fechou em si mesmo e criou um círculo. E esse círculo vazio, ele começou a se manifestar. Esse círculo é Keter, que é essa primeira bolinha aqui na árvore da vida. E a partir daí, nascem todas as outras Sefirá, compondo as 10 Sefiró da árvore da vida. Vamos visitar o pensamento de Kabbalah, porque nós vamos usar esse pensamento, essa dinâmica de pensamento para a nossa leitura do tarô para o autoconhecimento. A analogia era um dos métodos legítimos para a construção de conhecimento à época. Assim, um órgão e um planeta são então seres análogos desde que eles ajam de acordo com a mesma lei. Assim, o sangue está para a luz, assim como há correntes de luz que banham todos os planetas, há o sangue que banha todos os órgãos. Mas a força vital transmitida pelo sangue, no caso do nosso corpo, e da luz, no caso dos planetas, não é a única. Existe a força nervosa, o fluido nervoso, que age de duas maneiras, tanto independentemente da consciência, como no caso do nosso sistema orgânico, o sistema parasimpático, como no cosmos, a inteligência divina que por um ato de vontade gera o raio que cria todas as outras Sefiró da árvore da vida. Esse fluido nervoso age também conscientemente através do exercício da vontade, os nossos sistemas simpáticos. Agora, tanto consciente como inconscientemente, o fluido nervoso sempre atua com um papel dominante na produção do fenômeno vital, da manifestação da vida. Hoje em dia, está se popularizando um conceito muito interessante, que é o da cocriação. Parece que a humanidade está se apropriando da sua capacidade de cocriar a vida. E assim é no universo. O misterioso fluido nervoso é independente das correntes de luz, anjos, assim como a energia nervosa é independente das células sanguíneas. Esse fluido emana diretamente de Deus, além do que ele é mesmo, o corpo de Deus. Este é o espírito do universo. E assim como é em cima, no universo, é embaixo, o homem. O universo e o homem são constituídos por um corpo, que no caso do homem os órgãos, no caso do universo os planetas. A vida, o sangue banhando os órgãos e contendo as forças ativas da vida humana, assim as correntes de luz banhando as esferas e contendo as forças ativas da natureza, os anjos. E a vontade, que é transmitida a todo lugar por meio de um invisível fluido, no sentido material, chamado pelos ocultistas de magnetismo universal e pelos cabalistas de Aur. A força da vontade de Deus é Aur, é o amor das esferas, é o magnetismo universal que mantém os planetas em suas órbitas girando em torno do Sol. E assim, a árvore da vida é o arquétipo do ser humano, é o Adão, Adam Kadmon, que está sobre o cumprimento das leis universais da vida como todo o universo. Por isso que assim como é em cima, é embaixo. Os arcanos maiores são os caminhos da árvore da vida, e os arcanos menores compõem cada séfira das 10 sefiró da árvore da vida. O tarô é um código de símbolos. Todo símbolo tem a metade da informação. A outra metade é a sua interpretação. Cabe a nós conhecermos como que nós preenchemos o arquétipo do ser humano. Está posto o convite para a jornada arquetípica para o autoconhecimento através da sua leitura e interpretação do tarô. Sejam bem-vindos.